Ele é basicamente o melhor treinador que eu já tive como Ele treinador. é diferente mesmo? Muito. O mister, ele chegava no CT 7 da manhã, saía 8 da noite. Mais a gente ganhava, pior ele ficava. Quanto mais ganhava, mais chato ele ficava. Não era impressionante, velho. Impressionante. O time era muito bom, mas assim, a mão dele foi importantíssima, entendeu, velho? Jorge Jesus ovacionado, ouça isso! Me fala do JJ. Ele é basicamente o melhor treinador que eu já tive como treinador, como tática, assim. A sensação que eu tinha, Galvão, era de assim, eu vou pegar o meu cafezinho, eu vou botar num copo, eu vou sentar na cadeira lá e agora eu vou ver uma aula. Ele esculachava todo mundo, era Rafinha, era Felipe Luiz, quem fosse, não tinha nome, era Gabi, era Arrascaeta, o Bruno Henrique ficava bravo, mas era dura pra todo lado. Só que assim, era tudo com sentido, tudo com muita sabedoria, com muita calma, com muita didática e com o conceito claro do que ele queria. Então, como ele avisava tanto o que ele queria, às vezes a gente errava. Eu dentro do jogo falava assim, nossa, essa bola entrou e é culpa minha. Ou essa bola entrou e foi culpa do Pablo Mari. Ou do Rodrigo Caio, sei lá. A gente já sabia. Um olhava pro outro e falava assim, fui eu. Tipo, porque ele deixava tudo tão mastigado. E assim, o que a gente viveu com ele aqui foi muito especial, porque assim, o time se encaixou, vieram peças, né? Pô, o Rafinha, o Gerson, assim, a gente entrou no time e o time criou essa energia. Ninguém entrou pra ser líder no grupo, o grupo já tinha um líder, ou alguns líderes, que era o Diego, era o Arão, era o Everton Ribeiro. Então a gente foi coadjuvante nessa história da liderança. O Rafinha é muito mais líder até presente do que eu sou de falar menos. Maracanã lotado, todo jogo. Torcida a favor, todo jogo. Claro. Time amassando todo jogo, pressionando, ninguém conseguia sair jogando um segundo. E com a bola no pé, uma qualidade assim imensa, todo mundo sabia o que fazer. Então a nossa única dúvida, assim, nós ia lá tinha um bobinho lá, nós falávamos assim, amanhã não sei, nem vou dar o nome do adversário, mas será que vai ser 3? Aí o Gabi falava assim, eu vou fazer 2. Aí o Bruno Henrique falava, eu vou fazer 2 também, então vai ser 4. E ele era assim. E o Jorge, ele é diferente mesmo? Muito. Essa questão da liderança, dos treinamentos, ele é diferente mesmo? Ele é muito... Porque ele é um cara diferenciado, ele é um cara que tem conhecimento, ele é genial na parte de conhecimento técnico e tático, ele é genial. Você conversa com ele assim, uau, dá uma aula. E isso é bonito. E depois na parte de gestão de grupo, ele chegou no Flamengo, na minha opinião, sendo muito bom e saiu de lá sendo extraordinário. Então eu acho que essa combinação que teve do grupo com ele, com o Jorge Jesus, é o que foi o ápice daquela equipe de 2019, porque ele encontrou uma equipe que tinha sede de aprender, que estava disposto a pagar o preço que for para vencer, para ganhar título e sem parar. E aí encontra um time em harmonia, assim, na questão da liderança. Entra mais uma vez, porque quando você tiver 5, 6, 7 jogadores que tá alinhado com o que o treinador fala, com os valores da equipe, acabou, não tem quem, meu irmão. Porque o cara falou, é isso mesmo, quem que não vai fazer? Quem que não vai fazer? Eu falei pra ele uma vez na reunião, eu falei, mister, quem não vai fazer isso aí que você tá falando, tá meio em crise lá? Não tem, se aqui dentro alguém não for fazer, tá fora, não tem como, porque teve desencontros lá, que jogador de cara feia, que não queria, que você tá louco, e nós tava na reta final pra conquistar os títulos. Então teve uma reunião, eu falei, não existe, isso aqui não vai existir. Se tiver um jogador aqui dentro que não queira fazer, nós vamos falar tudo que você tá falando, nós confiamos em você, pode ter certeza que vai ter feito. Se tiver alguém aqui, rapaziada, que não tá de acordo, tchau. Fora, porque não sou eu, nem é ele, nem é o time, nós estamos pra ganhar os títulos tudo. Enfim, então essas paradas tava muito alinhadas. Aí, chegava lá, beijava, mister, te amo. Pô, e aí, como é que tá a vida aí no Rio de Janeiro? Pô, onde você tá indo comer? Tem um restaurante bom, vamos lá com a gente, não sei o quê. Pô, jogador concorrente de posição, Felipe Luiz e René, os caras se abraçando, no banco falando, Felipe, cuidado, esse cara corta assim pra dentro, não sei o quê. Ele via isso, ele se emocionava. Ele tinha uma maneira de preparar o jogo ali que eu acredito que
ele falava sempre que foi ele que desenvolveu, né, ali os treinamentos e tudo. E você via que, tipo assim, ele tinha todos os detalhes, sabe? Então, às vezes nós ia treinar a zaga assim, vou te dar um exemplo. Nós fazia a zaga, nós ficava na linha e ele ficava assim, de joelho olhando a linha, né? Pra ver como é que a linha tava. Então, o Rodrigo Caio, ele gostava de parar mais com as pernas abertas. Ele agachava um pouco. Então, o pé dele passava da linha. E ele não ficava alinhado com nós. Porque quando ele abriu o compasso dele passava. Então, ele dava condição. Um pouco a mais, sabe? E aí, eu lembro que o velho falava, não, tu tá abrindo muito o compasso, tu tem que ficar mais na expectativa. Tu não abre as pernas. Quando tu tá de lado... De lado, tu tá aqui, né? Saltitando. Sim, E o Rodrigo, às vezes, fazia um pouco com as pernas mais abertas, sabe? E aí isso era suficiente pra linha... Pra linha desalinhar. Então ele ficava ali na linha. Então qualquer passo ele falava. Entendeu? Então uma bola parada, ele tinha, a bola passou pra ali, todo mundo tem que estar aqui. Então tinha os gatilhos, sabe? Então aí nós treinávamos sempre aquilo. Às vezes com menos intensidade por causa dos jogos, né? Às vezes só de tênis, mas ia fazer o movimento, ó, aqui, quando a bola entra ali, tu tem que fazer isso. Tipo assim, era como se fossem uns robôs, sabe? Caralho. E aí ele falava assim, aqui... Eu lembro que ele brincava assim, ano que vem é pra vocês conseguir jogar com o olho fechado, ele falava. Tipo assim, é pra vocês saberem onde é que tá o companheiro sem precisar olhar pra ele, entendeu? Quando eu dominar a bola aqui, o cara tem que estar ali. Então se ele não tiver, aquele cara ali tá morto. Porque ele era assim, cara. Tipo, Ele conseguiu, né? Conseguiu. E ele era um cara que tu podia errar um passe, um cruzamento, ele não reclamava disso. Agora se tu errasse um posicionamento, ele falava que o posicionamento era uma coisa que não podia errar, né? Tecnicamente acontece, o jogo às vezes a bola bate no Ninguém é obrigado também a acertar 100%, mas a coisa, assim, onde ele trabalhava, ele exigia a perfeição. Perfeição, era tipo, ele era muito... Detalhezinho, que tu fala o pé, sabe? Uma coisinha, ele pegava no pé, cara. Ele era chato. Foda isso. Você saberia dizer, Gabriela Moreira, olha o Jorge Jesus, jamais tinha visto ele com tamanha irritação, viu, Gabi? O time reserva fazia sempre o que o titular fazia. Isso pra ti é bom, né? Porque quando tu entrava no lugar do Felipe Luiz, Ele não precisava falar nada. era mecânico. Ele falava assim, ó, tu vai entrar no lugar do Felipe e pronto. E eu já tinha que saber o que tinha que fazer. Sabe por quê? Porque o Jorge Jesus, ninguém podia ver o treino dele, só vocês que sabem como é que era. Porque ele era absolutamente fechado. Nem os ex-jogadores do Flamengo, que fazem parte lá do trabalho, ele era absolutamente fechado. Isso. Quando ele chegou no Flamengo, uma das coisas que começou a acontecer é que ninguém viu o treino. Não podia, era treino fechado. 100%. Eu lembro que só quem acompanhava o treino, todos os treinos dele era o Juan, o zagueiro. Lembra do Juan, o zagueiro jogou aqui? No seleção. Claro. Então ele era tipo segurança, nada. Tipo, era só ele, cara. Só a equipe dele, né? Aí na ponta direita o Rodrigo Caio. E o Mister, ó. O Mister não para. O homem é uma pilha. O tempo inteiro em alta voltagem. Primeira vez dele aqui no estádio, aí ele saiu para dar uma olhadinha aqui enquanto os jogadores do Flamengo estavam no aquecimento e muita gente o cumprimentando, torcedores do Palmeiras acenando para Jorge Jesus. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores nestes primeiros 5 meses de futebol brasileiro. Vem o Flamengo, Gabriel na cara do gol, ele tocou de lado para Arrascaeta. Com ele mais 6. E ele tinha a equipe dele assim, que cada um fazia uma coisa também, sabe? Ele tinha umas coisas que era... Fala, pra você foi o melhor técnico que você já teve? Mas com certeza. Assim, pra time grande, não tenho dúvida que ele é o cara. Assim, pra um time... O Flamengo, ele dava cada dura. Quanto Galera, mais ganhava, pior ele ficava. Quanto mais ganhava, mais chato ele ficava. Era impressionante, velho. Papo aqui com o Felipe Bastos, jogadores do aquecimento. Que isso, Jesus? Se descabela, vai loucura, o técnico português do Flamengo. Impressionante. Podia ser quem for, podia ser qualquer nome. Ele chamava na xincha, velho. O velhinho era terrível. Ah, pô, ele é o meu parceiro, cara. Um cara que a gente criou um carinho tão grande pra aquele velhinho ali que eu vou te falar, velho. Então o Diego, ó, pra você ver, ó, o Diego era o nosso capitão. O Diego, acho que ele tava viajando, perdeu o voo, cara, não sei quando cancelou o voo dele. Rapaz, ele rasgou o Diego. Aí o Diego chamou e falou, caralho, me chamou na sala ali, acabou comigo. Falou, pô, que capitão você, hein? Chegou atrasado no primeiro dia. Rasgou o Diego. Então, assim, era muito intenso. Então, assim, o time era muito bom, mas assim, a mão dele foi importantíssima, entendeu? De segurar na rédea. Ele só cobra cara, só moleque, só jogador vencedor. E chegamos no momento certo com o Flamengo. O Flamengo vindo carente de título. A última Libertadores do Flamengo foi em 81. O último brasileiro do Flamengo em 2009. Então, assim, irmão, foi sinistro.
cara dá a bola no atacante e vai eu, paradão, assim, esperando. Eu mexi assim a cintura, parado. Aí ele no sotaque, eu não sei imitar o português igual os caras imitam. Porque tem o Diego. Diego imitou bem ele. O Diego, os caras imitam certinho, né? Aí ele, foda-se, pá. Ele mete assim, foda-se. Eu com 70 anos jogo. No teu lugar, assim. Ele falou, Velha imagina, estás a andar? Estás a jogar parado? O que é isso? Aí ele meio que dizia, onde você aprendeu a jogar futebol pra mim? Eu falei, primeiro treino, irmão. E ele já começou a xingar os outros, e xingava o outro, falava assim, vamos ter problema com esse cara. Ou ganha, Cara, esse velho. Eu falava assim, vamos ter problema com esse cara. Aí falou com um amigão nosso num treino, amigão, falar amigão, tá? Não vamos chutar nome, não é momento. Aí o amigão tava fazendo um treininho, cabeceou assim pro goleiro, assim, ó. Tipo assim. Aí o goleiro, o atacante foi e fez o gol no treino aí. Tá a jogar PlayStation, pá. Tá reclamando do posicionamento do Arão, hein? Agora teve um treino, que esse acho que foi o que ele ficou mais orgulhoso. A gente tava treinando e já tava pra ir 6 horas da tarde, alguma coisa assim. E já tava escuro, a gente já não enxergava e a gente já começa a zoar, né? A gente tinha um pouco de intimidade com ele. Acaba logo, não tô enxergando. Quê? Cedo? Não sei o quê. A gente treinou lá no campo 4, lá embaixo, que hoje é da base. Quem gosta da noite é outra coisa. E aí, mano, com resenha e tal, não sei o quê. E a gente treinando, só que o treino tava fluindo, sabe? Aquele pá, toque, vai e pega, não sei o quê. O treino fluindo. E ele encostava atrás do gol assim e ficava assim. Carinha dele, tipo, de satisfação mesmo, sabe? Do time, tá? Assim. Pra caralho. E a gente já treinando porque tinha que treinar, mas, pô, a gente já não tava enxergando, porque já era 6h30. E depois no final ele falou, foda-se, pá, vocês já estão jogando de olhos fechados, pá. Já não tem nem mais luz e vocês já estão jogando, pá, isso é lindo. Aí, tipo, você via a satisfação nele mesmo, sabe? De falar assim, caramba, eu consegui passar pro meu time tudo aquilo que eu tenho de ideia. E você acha que o Jesus foi o melhor treinador que o Flamengo já teve? De performance? Nos últimos anos, sim. Ele conseguiu fazer com que os jogadores entendessem aquilo que ele queria. E o que era o Flamengo, entendeu? Que não adianta só você querer fazer o teu sistema. O que você acha que é o certo e tal. Você tem que entender o que representa o clube. Como que você pode se adaptar melhor ao clube, né? A filosofia do clube, que a torcida gosta. O Jesus entendeu isso. Então o Jesus, quando o Flamengo tá ganhando de 2-3-0, ele tá em cima pra fazer o 4º, 5º, o 6º. Léo Moura falou isso aqui naquele jogo Grêmio e Flamengo da Libertadores. Mas cara, você aprendi isso, por exemplo, com o Frônia. O Jobert era assim. O Jobert, fez um gol, vai pra cima. Fez o segundo, vai pra cima. Fez o terceiro, é igual o boxer. Tu vai lá dar 1, 2, 3, não deixa ele levantar nem respirar. Senão derruba logo. A gente vai jogar dessa forma. Não quero saber, a gente vai jogar aqui. O plano pra esse jogo é isso. E a gente tinha que executar até o final. Tanto é que a gente viralizou agora uma jogada de escanteio que o Lodge não foi, e aí ele vai dar um esporro no Lodge. O time tava, acho que 3-0. Tem no Fenerbahçe também, 4-0, eu vou lá e faço alguma coisa que mal posicionado, porque assim, ele não cobra a tomada de decisão. Essa é a diferença dele. Ele nunca vai cobrar a sua tomada de decisão. Se driblou ou não? Se você driblou ou não, se você chutou ou não. Assim, às vezes ele cobra, né? Ele cobrou comigo, mas esse é um papo pra daqui a pouco. Mas normalmente, 95% das vezes, ele cobra o seu posicionamento porque ele treinou isso. Então ele tem base pra te cobrar. Sim. Tanto é que a gente, quando a gente fazia um gol, a gente falava assim, caramba. Tipo assim, às vezes o cara deu um passe que a torcida não reparou. Só que o gol só saiu por conta daquele passe. Porque a gente sabe que aquele passe era o que precisava pra desempenhar todo o resto. E às vezes a gente tomava um gol que um cara, tipo, fez ou não marcou, ou não voltou, ou não fechou. E a gente já sabia de quem foi a culpa. Caralho, e aí ia pro vídeo depois e ele não tinha pena. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral! Prefiro 10.000 vezes mais o Flamengo jogando como Jorge Jesus jogava do que atualmente. Apesar de respeitar o Tite, acho que é um grande treinador, mas é um estilo de jogo que o Flamengo quer ir pra dentro, né, cara? Pô,
pô, todo jogo partir pra dentro do cara, do time, e seja o que Deus quiser, mas vamos lá. Um time com qualidade, a chance de ganhar é muito maior. Você pode pegar treinadores que têm um estilo de jogo parecido com Jesus, pra frente, etc e tal, e trazer pra cá. Eu sou sempre a favor do estilo de jogo pra frente. Agora você tem que ter um time também. Não adianta você formar um elenco que tem uma característica de que, né, joga bem numa característica de jogo mais defensiva e querer jogar um futebol ofensivo e vice-versa. Uma montagem de elenco deveria ter padrões mínimos de cada de idade ou de formação ou de compra de jogadores, etc. Para você montar um elenco com as características que você quer para jogar. Meu desejo seria sempre jogar para dentro do cara, que é o que a gente aprendeu. Cada um ok? Ok. Ele é que vai decidir. E ele é que vai decidir, a equipa que fica no meio, hein? Ok? Máximo 2 toques. Este jogador do meio é o único jogador que joga livre. João! O jogador do meio joga livre. Sim, é. Isso. Depois tem que ter medo de quem é que passa. E aquele velho rabugento que tinha lá na Europa começou a virar um velho que amava os seus jogadores, cara. Tipo um pai, né? Eu lembro bem que eu falei pra ele um dia, primeiros dias, eu falei, ô professor. Aí ele falou, professor, não, eu sou mister. Aí eu falei, mas você também é um professor. Ele falou, não, professor ensina. Eu falei, mas você veio aqui pra ensinar a gente. Você tá ensinando a gente. Ele falou, pois bem, é verdade. Aí eu falei, aqui no Brasil a gente tem costume de falar professor. Aí eu falei, mas a gente vai te chamar de mister, fica tranquilo. Aí, né, mister. Uhum. Mas aí começou a gerar relação humana. Cara, quando começou a gerar a relação humana, ambiente foi assim, um ambiente incrível, cara. Nunca vivi um ambiente... Porque começou a gente já se conhecia pelo olhar. O Jorge, daquele jeito dele, né? Eu acho que foi o time que mais marcou na carreira dele, porque pela relação que ele teve, não somente pelos títulos, sim, mas pela relação que ele teve com os jogadores. O Jesus tinha uma confiança absurda, né, mano? Ele já chegava falando que a gente ia disputar, acho que era 4 títulos. Que era o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores e o Mundial, pô. Ele já chegou falando... Era a meta mundial já falava do Mundial, cara. Já falava que a gente ia ganhar a Libertadores e ia pro Mundial, pô. Caraca, mano. E esse assim, vamos só contextualizar. Pô, ele não sabia o nome dos jogadores do Liverpool, cara. No Mundial, pô. Ele não lembrava o nome do Van Dijk, cara. Ele meteu aquele zagueiro lá, qual é o nome daquele zagueiro mesmo? Perguntando pro analista. Ele só pensava no Flamengo, cara. Ele pensava no time do Flamengo, como a gente ia jogar, como a gente ia se portar em campo. Esse era o pensamento dele. Ele não queria saber quem a gente estava enfrentando. Ia jogar da mesma maneira sempre. Pra cima. Ele falava que a gente tinha que jogar a Flamengo, né? A Flamengo era pra jogar abafando e ir pra cima dos adversários. Sim, e deu assim. E neste século, no Brasil e na América do Sul, o maior time que eu vi é o do segundo semestre de 2019, o Flamengo do Jorge Jesus. Olha aí. Pra mim é o maior de todos. Então, esse time e o Gabigol, em termos de idolatria, assim, ele se aproxima dos caras de 81. Sim. Falar que o Gabigol é o segundo maior ídolo da história do Flamengo é um absurdo. Não. Claro que, de novo, tem rede social. Tem uma coisa que, pra mim, pelo menos, atrapalharia a idolatria do Gabigol, que é o trap dele. O Gabi, não. Ok.
Ok. Uma coisa, falando em rede social, aquela postagem deplorável, não vejo outro termo. Tá lá o Gabi com as 2 Libertadores, o Zico só com uma com o Zico cardio grave. Ah, mas foi o artista velho? Foda-se, desculpa. Falando o termo que aprendi no catecismo. Pô, é tua rede social. E pela repercussão que deu, apaga aquela porra. O Zico com cardio. Ainda mais o Zico, que é um Zico de pessoas, Zico de cara, que o Zico também tá se lixando pra isso. Mas a gente falando desse cara, não dá pra comparar, é incomparável. Aliás, é incomparável. O Leônidas da Silva é incomparável com o Zico, de grande história no Flamengo. O Zizinho, monstro sagrado, sobretudo no Flamengo, é incomparável.